Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a opção Criar Visualizações que você encontra na importação do Lightroom. Este vídeo foi uma sugestão do inscrito Diego Washington e eu achei muito interessante essa sugestão, porque esse assunto das visualizações, se você perguntar por aí, você vai ver que existe umas verdades absolutas sobre qual opção utilizar. O fato é que cada um vai ter uma opção diferente. Se você perguntar para alguns fotógrafos, vão dizer que você ganha tempo utilizando o 1 para 1, ou se você pegar, por exemplo, um livro como esse daqui, do Martin Evening, ele vai te dizer que ele prefere utilizar a opção incorporadas e auxiliares. Então qual é a opção certa? E se você costuma seguir e assistir os vídeos aqui do nosso canal, você sabe que eu tenho esse hábito de tentar explicar como as coisas funcionam, e é o que eu vou fazer aqui. Eu vou tentar explicar para que você possa tomar a decisão sobre qual opção é mais interessante para o seu fluxo de trabalho. Mas antes de falar sobre as opções propriamente ditas, eu preciso explicar o que é visualização, o que são essas visualizações da qual o Lightroom fala vez ou outra, que no inglês seriam os previews. Vai parecer inicialmente uma introdução meio longa, mas antes que você perceba, eu já vou ter explicado 3 das principais opções que você encontra nesse menu, que é mínimas, padrão e 1 para 1. E aí vai ficar faltando só incorporadas e auxiliares para eu explicar por último. Então vamos lá. Como eu costumo falar aqui no canal, o arquivo RAW ele não é um arquivo de imagem propriamente dito. Ele é uma coletânea dos dados que foram capturados pelo sensor da câmera no momento da foto. Para que ele vire uma imagem, um mapa de bits, no sentido de ter pixels com uma determinada cor associada a cada um deles, ela precisa ser interpretada. E o resultado desta interpretação feita pelo Lightroom é o preview, ou a visualização. Esta visualização é então armazenada junto com seu catálogo, porque se o Lightroom precisar dela novamente, ou seja, você voltar naquela imagem para visualizá-la novamente, ele vai acessar aquela visualização e lhe mostrar. O Lightroom ele faz visualizações em 3 tamanhos diferentes, dependendo da situação. Então ele pode fazer uma visualização mínima, que é uma visualização bem pequena, própria para você ver a sua imagem ali na grade da biblioteca. Ele pode fazer uma visualização padrão, que é uma visualização de tamanho médio, cujo tamanho é decidido nas opções de catálogo do Lightroom. Normalmente, aí, por padrão, ela é um pouco maior que o seu monitor, de modo que você possa ver essa imagem ajustada à tela sem perda de qualidade. E, finalmente, o maior tamanho de visualização que ele faz, que é a visualização 1 para 1. Então funciona assim, o Lightroom ele gera a visualização, essa é a visualização que você vai ver ali na biblioteca sempre que acessar a sua imagem, mas caso você precise ampliá-la, ele vai verificar se aquela visualização que ele já tem é compatível com a ampliação que você vai fazer, e se não for, ele vai gerar uma nova visualização no tamanho correto. E não coincidentemente, são as 3 opções que você tem ali na importação: mínimas, padrão e 1 para 1. O que significa isso? Significa que se eu optar por mínimas, ali no momento da importação, ele vai criar essa visualização menor no momento da importação, para que ela seja mais rápida. A importação vai ser mais rápida porque ele cria uma visualização de tamanho menor. Porém, na primeira vez que eu ampliar essa minha imagem no modo lupa, ele vai precisar criar uma visualização padrão. E se eu ampliar essa imagem em 1 para 1 no Lightroom, ele vai ter que, novamente, criar a visualização 1 para 1 para que eu visualize essa imagem sem perda de qualidade. Lembrando que ele só cria essa visualização uma vez, então mesmo que eu importe na opção mínimas, a partir do momento que eu ampliei essa imagem em 1 para 1 e ele criou essa visualização 1 para 1, ele vai armazenar isso no cache do catálogo e vai acessar essa visualização sempre que eu retornar a essa imagem, a não ser que se passe muito tempo. Por padrão, o Lightroom está programado para descartar visualizações que tenham mais de 30 dias ou a partir do momento que o cache atinja aí um tamanho máximo definido por você nas opções do Lightroom, nas preferências do Lightroom. Se você quiser saber mais sobre as preferências do Lightroom, eu vou deixar a playlist marcada aqui, onde nós falamos aba por aba de todas as preferências do Lightroom. A próxima opção, padrão, ela esquece aquele tamanho mínimo. Ele faz a importação já com uma visualização no tamanho padrão, que é esse tamanho um pouco maior que a resolução do seu monitor, de modo que você possa utilizar a imagem ajustada à tela sem problemas. A importação vai ser um pouco mais demorada, porém, quando você fizer
a visualização em lupa, ele não vai precisar criar uma nova visualização. Ele só vai criar essa nova visualização no momento em que você fizer a ampliação 1 para 1. E a terceira opção, 1 para 1, ele já faz direto essa visualização no momento da importação. Esta é a opção mais demorada de importação, porque para cada uma das fotos ele vai criar a imagem no tamanho real, ou seja, 1 para 1. Isso faz com que a importação seja bem mais demorada, principalmente aí dependendo da quantidade de fotos que você for importar e da velocidade do seu processador. Porém, no momento em que você ampliar essa imagem, tanto na visualização de lupa quanto o zoom de 1 para 1, vai ser mais rápido, porque ele não precisa criar novamente essa visualização. Então, como você percebeu, eu expliquei as 3 opções que você tem ali e ficou restando apenas uma que se chama incorporadas e auxiliares. Essa opção é um pouco diferente, ela é a opção de importação mais rápida que tem, mas ela tem uma pegadinha. Por quê? Porque esta opção significa que o Lightroom não vai criar esta visualização no momento da importação. O que ele vai fazer? Ele vai utilizar a visualização, o arquivo de imagem que já vem incorporado no seu arquivo RAW. E vem incorporado por quem? Pela sua câmera. No momento em que você tira uma foto em RAW, a sua câmera gera um arquivo de imagem, um arquivo JPEG, por assim dizer, e incorpora no arquivo RAW, porque é esta imagem que você vê no LCD da sua câmera. E é essa imagem que o Lightroom vai acessar e mostrar para você na biblioteca do Lightroom. E qual é a pegadinha? A pegadinha é que a sua câmera, no momento em que ela gera este arquivo e incorpora ele no arquivo RAW, todas as configurações de pós-produção que estejam ativas na sua câmera vão ser aplicadas a esse JPEG. Então aquele Picture Style, aquele Picture Control, aquela opção de paisagem, retrato, saturação, nitidez que a sua câmera normalmente aplica aos arquivos JPEG, vão ser aplicados a esse arquivo incorporado. Isto faz com que a imagem que você vê no Lightroom, ela não seja fiel ao arquivo RAW conforme interpretado pelo Lightroom. Então, dependendo da configuração da câmera, você pode ver uma imagem bem colorida, com cores bem saturadas, com uma nitidez impactante, quando o arquivo RAW não é exatamente aquilo. Então, no momento em que você levar para o módulo revelação para editar a sua imagem, você vai ter aquela impressão de que o Lightroom está mexendo na sua foto. Porque você tinha aí uma visualização do JPEG feito pela câmera e, de repente, na hora que levou para a revelação, ele vai converter para o RAW interpretado pelo Lightroom e você vai ver diferenças. E até para deixar isso bem claro, o Lightroom marca com um ícone em forma de 2 setas todas as fotos na biblioteca que ainda estão utilizando a visualização incorporada ao invés de uma visualização gerada pelo próprio Lightroom. Ele faz isso para deixar bem claro que você pode ter diferenças no momento em que for para a revelação. Então, qual dessas opções é a ideal para utilizar? Utilize incorporadas, como diz o Marty Evening, ou eu utilizo 1 para 1? Eu, particularmente, utilizo 1 para 1. Qual é o resultado do 1 para 1? Todo o peso de criar as visualizações 1 para 1 acontece no momento da importação. E isso não me preocupa. O meu fluxo de trabalho não é tão grande, o meu fluxo de imagens não é tão grande, eu posso mandar importar e o tempo de fazer as visualizações 1 para 1 é o tempo de eu ir buscar um balde de café para me preparar para o trabalho. Porém, digamos que você tem um fluxo gigantesco de imagens e você não utilize todas as imagens. Vou dar um exemplo. Digamos que você trabalha num estúdio e está produzindo uma sessão para uma capa de revista. Você vai fazer 500, 600 fotos de uma modelo e dessas fotos, uma vai ser utilizada para essa capa de revista. Então é muito provável que você faça a importação e que mesmo antes de ampliar qualquer foto, você já faça uma boa limpeza das suas imagens. E depois disso, você vai ampliar para a lupa e não para 1 para 1 e vai deletar ainda outras imagens e vai acabar sobrando um punhado de imagens para aí sim você fazer a ampliação em 1 para 1 e aí comparar as imagens, comparar a nitidez e escolher aquela que você vai utilizar. Neste caso, você criar a visualização 1 para 1 no momento da importação de todas essas 600 imagens, do qual uma grande parte nunca vai ser ampliada neste nível, algumas sequer vão para a lupa, você gastou um tempo bastante grande fazendo essa criação da visualização 1 para 1 no momento da importação e você nem viu essas imagens. Então funciona mais ou menos assim, vai depender de como é o seu fluxo de trabalho, como você gosta de trabalhar, porque das imagens que você vai ampliar, todas elas vão criar visualização cedo ou tarde. Então você escolhe se você vai criar essa visualização já no momento da importação, se você vai criar essa visualização depois, automaticamente ao ampliar as fotos, e vai depender se você vai ampliar todas as suas fotos para visualizá-las, ou se já tem algumas que você deleta antes e tudo mais.
Eu, no caso, utilizo 1 para 1, gosto dessa opção porque, como eu falei, meu fluxo de fotos não é tão grande assim, e eu costumo ampliar a maior parte das minhas fotos, eu costumo visualizar na lupa a maior parte das minhas fotos. Já, por exemplo, se você pegar um caso como é o do Marte Evening, ele prefere incorporadas auxiliares porque a importação fica muito mais rápida. E aí ele terminou a importação, ele já vai deletar foto, ele já vai remover as coisas que ele não quer e só vai criar as visualizações maiores quando ele fizer a revelação das fotos, né, a edição das fotos. Beleza? Espero que tenha ficado claro como funcionam essas opções de criar visualizações do Lightroom e que não existe uma verdade absoluta. Existem essas opções exatamente porque cada um tem um fluxo de trabalho e fluxos de trabalho diferentes podem pedir opções diferentes para você ganhar tempo aqui ou perder menos tempo em outro momento e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal. No mais, fica um grande abraço a todos vocês, até breve e os vejo em um próximo vídeo.